Amém. Amém, queridos. A paz do Senhor, boa noite. Em nome de Jesus. Mais um dia nos atos do nosso Deus. Mais um dia no melhor lugar desta terra. Não há outro lugar para estar. Amém? E mais um mês terminou. E já estamos há 3 meses para o final do ano, né? E assim o tempo voa, o tempo passa, o tempo voa. Eu não vou completar a frase, senão vão saber da minha idade, mas eu não sou tão velhinha assim, não. Só aparento um pouquinho os cabelinhos brancos, mas não sou tão velhinha assim, não. Amém, queridos? Glória a Deus. Em nome de Jesus, hoje nós vamos receber a proteção e nós estaremos debaixo da bênção, da proteção do Altíssimo. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 91. Você que não pôde trazer a sua Bíblia, você pode acompanhar no telão. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Agora nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. 2 Crônicas 20. Que diz assim, a partir do versículo 1, amém. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria,
eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Ede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Amém? Curve a tua cabeça, vamos entregar esse tempo de ensinamento, de palavra, e clamar ao nosso Deus que a semente da palavra venha permanecer dentro de nós, que a semente da palavra seja mais forte, que venha a nutrir através do poder e da revelação do Espírito Santo, nutrir dentro de nós a fé. Em nome de Jesus, ó Pai eterno, entregamos a Ti, meu Pai, nesse momento, Pai, esse período, Pai, de ensinamento, e pedimos, Senhor, venha falar ao nosso coração, venha trazer à luz, meu Pai, aquilo que Tu desejas trazer, e que em nome de Jesus, todos nós venhamos a sair da Tua casa nesta noite, edificados, alimentados, restaurados, fortalecidos, renovados, Pai. Oh, pela Tua glória, pelo Teu poder, pela Tua unção, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós lemos a história aqui, um período de uma luta tão forte que o rei Josafá enfrentou, né? O rei enfrentou uma luta tão forte e se levantou, nós lemos aqui, se levantou um exército tão grande contra o povo de Judá, contra o povo de Israel, contra o rei Josafá. E a palavra mostra aqui que a notícia daquilo que era o ataque do inimigo contra a vida deles foram tão forte, tão rápido, que eles não tinham humanamente como preparar algum tipo de estratégia para se defender. Então a palavra diz aqui que foi muito rápido. Então enviaram mensageiros, versículo 2, enviaram mensageiros avisando Josafá. O mensageiro chegou e falou: grande multidão vem contra ti, multidão além do mar, da Síria, né, que é os moabitas, os amonitas, que eram povos tiranos, povos inimigos mortais do povo de Israel, né? E a estratégia que nós vemos aqui foi a mesma que nós acompanhamos algum tempinho aí atrás na mídia, a mesma estratégia, né? O inimigo vem de repente, o inimigo vem rápido e aí coloca o povo em condição de muitas vezes intimidação, surpresa, né? E foi o que aconteceu aqui. E quantas vezes acontece isso também nas nossas vidas? Alguma coisa vem alguma notícia, alguma má notícia, algo que muitas vezes não tem como a carne não desestabilizar, né? Não tem como você não tomar um susto, porque de repente o inimigo vai, se mostra, se revela, e o Espírito Santo nesta noite
Ele me revelou realmente exatamente isso, essa estratégia de crueldade que muitas vezes o inimigo está tentando se levantar contra áreas das nossas vidas, contra áreas que você olha assim como Josafá e olha e fala, não tem como reagir. Não tem como, não dá tempo de criar alguma estratégia. Um exemplo, financeiramente, acontece algo financeiramente e não dá para você agir, ir no banco, pegar um empréstimo, isso, aquilo, não dá tempo. É assim que o inimigo, nos dias de hoje, está tentando minar as forças, minar o emocional. Assim como aqui no versículo 3... que Josafá, então, quando ele ouviu aquela má notícia, ele teve medo, ele se abalou, ele falou, e agora? Mas, por ele ser um homem, um rei, que naquele momento que era o cabeça daquela nação, como autoridade, ele se lembrou que ele não estava sozinho. E aqui, o rei, ele começou a criar estratégias, montar posicionamentos espirituais. Amém? E em nome de Jesus, o Espírito de Deus, ele quer verdadeiramente que hoje nós possamos receber do Senhor estratégias espirituais, porque nós não estamos à mercê daquilo que é a afronta, a fúria do inimigo. Nós temos um Deus a qual nós podemos correr e pedir o socorro, a proteção, o livramento e a intervenção que vem das mãos dele. E o inimigo, ele tenta e vem tentado ultimamente com mais fúria. Por quê? Porque a palavra diz que pouco tempo lhe resta. Satanás, ele sabe, ele vê a movimentação do que está acontecendo espiritualmente, e ele muito mais está furioso contra as nossas vidas como filhos de Deus. E ele quer de qualquer forma nos abalar. Qualquer forma, ele quer. Mas em o nome de Jesus Cristo, nesta noite, eu declaro, como ministra da palavra do Senhor sobre a tua vida, que é o inimigo que veio por um caminho, nesta noite ele sairá por 7 caminhos, em nome do Senhor Jesus, em cada área da sua vida. O Espírito de Deus, ele colocou no meu coração que hoje existem pessoas na casa do Senhor, pessoas que estão ouvindo e ouvirão essa palavra, que elas estão esgotadas, elas estão emocionalmente esgotadas, de tanta luta, de tanta situação que vai se montando uma após a outra, ela se levanta na oração, na autoridade, ela olha por todos os lados e ela só vê a luta, ela só vê o inimigo se levantando com furor, com aquilo que é a ira, a maldade impregnada sobre a casa, sobre a família, sobre a saúde. E o Espírito de Deus diz que existem pessoas que não estão aguentando mais. Esses últimos dias falaram, Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu não aguento mais essa guerra. É uma guerra atrás da outra. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que eu vim hoje liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu vim liberar aqui uma palavra de libertação e livramento sobre você. Levanta a sua mão e em nome de Jesus, que você venha agora receber o livramento que vem do alto, do Deus Altíssimo, aquilo que em nome de Jesus o Senhor já estava preparando. O Senhor vai liberar nesta noite sobre a tua vida as estratégias espirituais para você ficar de pé, como Josafá ficou de pé, em o nome de Jesus. Em tempos de guerra, faça a oração de Josafá. Vamos ler aqui
versículo 5. Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Amém? E é onde nós estamos nesta noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Diante do pátio novo, e disse, ele levantou a sua voz e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Aleluia. Em primeiro lugar, Josafá, ele invocou o nome do Senhor na casa do Senhor. Ele se levantou com clamor e invocou o nome do Senhor. Reconheceu a grandeza do Senhor, reconheceu a grandeza e o poder do Deus onipotente, em nome de Jesus. E é o que nós estamos fazendo aqui, é o que você está fazendo, dia após dia na casa do Senhor. O Senhor jamais vai lançar aquilo que é o trabalho das nossas mãos, a nossa oferta, a nossa adoração, o nosso servir a Ele. Ele jamais vai lançar fora. Não, o Senhor está considerando, o Senhor está, nossa vida, nossa ação, as nossas atitudes, elas estão gerando diante do nosso Deus um memorial. Um memorial, assim como Josafá resgatou, naquele momento, Josafá lembrou ao Senhor, ele lembrou com humildade, não com arrogância. Ele falou: Senhor, Deus dos nossos pais, Deus dos nossos antepassados. Ele estava dizendo: Deus que nos abençoou desde os nossos antepassados, ouve a minha oração, ouve a nossa oração. E você precisa entender o poder desta oração. Em tempos de adversidade, nós precisamos entender que a nossa oração elevada de uma forma correta, ela intervém em nome de Jesus poderosamente. Então, entregue, coloque diante da presença do Senhor Todo-Poderoso, entregue o seu memorial. Fale com Ele: Senhor, lembra-te, Senhor. Lembra-te que desde a minha mocidade, para aqueles que conheceram a Jesus, mocinhos, né, novinhos, ou não, mas lembra-te, Senhor, daquilo que eu tenho realizado, da minha fidelidade, do meu amor. E isso não é fazer barganha com Deus. Isso não é troca, como muitos pensam, né? Está fazendo barganha com Deus, está fazendo para depois jogar na cara e falar: olha só, tenho feito. Não, isso é você, com humildade, derramar a sua vida, o seu passado, em memória ao Senhor. E em nome de Jesus, existe até um louvor do toque no altar, que ele fala isso, que diz: lembra, Senhor, juraste o teu favor, e nada podes mudar o que sentes por mim. Amém? Isso é tocar o coração de Deus. E aqui Josafá falou: lembra-te, Senhor, porventura tu não és o Deus onipotente, Deus nos céus? A tua mão está a força e o poder. Ele colocou, ele entregou, aleluia, e ele lembrou e levantou o nome do Senhor naquele momento como todo-poderoso, acima de tudo aquilo que estava se levantando contra ele. Eu não sei o que pode estar se levantando em alguma área da sua vida, mas você não vai temer, você não vai se apavorar, você não vai se atemorizar. Oh, não, pelo contrário, você vai, assim como a palavra do Senhor diz, entrar com ousadia no santuário, na sala do Santo dos Santos, com ousadia, coração sim quebrantado, mas sabendo o quem você é para com Deus. Você é filho amado, filha amada de Deus. O
O inimigo fala de noite que você não é merecedor. O inimigo coloca ciladas, cria situações e depois ele começa a acusar, né? O acusador, assim como em Jó. A palavra diz em Jó que, vamos lá em Jó capítulo 1. Porque hoje toda acusação que o inimigo estava intentando contra a sua vida cairá por terra, em o nome de Jesus, amém? Amém, irmãos? Amém, aleluia. Pensei que eu baixei assim, falei, não é possível que todo mundo foi arrebatado, eu tenho que ir também. Aleluia, Jó capítulo 1, já está aqui. Vou ver se meu óculos eu consigo ler essas letrinhas. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 3.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia, olha só, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, olha só que pergunta, hein? Observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes com tua sebe, e a ele sua casa e a tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti diante da tua face. Até aí, aleluia, até o versículo 11. E é assim que Satanás faz todos os dias contra a nossa vida, assim como ele fez com Jó, ele faz diante do Senhor. E assim o Senhor olha e fala, um por um, fala, lembra, olha, viste o meu filho Robinho, temente ao Senhor, temente a mim, viste a irmã, minha filha Shirley, viste a presbítera Elaine, e assim o Senhor, ele fala com amor sobre nós. O Senhor falou para Satanás com amor, com orgulho: viste o meu servo Jó? Ele é temente a mim, ele se desvia do mal, né? Mas Satanás, ele tenta dia e noite nos descredibilizar e nos acusa diante do Senhor, né? E às vezes o Senhor pode sim até permitir que alguma luta venha. Você sabe por quê? Porque o vencedor, ele só é vencedor porque ele vence a dor. Ele é só vencedor porque só existe vitória para quem luta, para quem tem guerras, né? Tem crentes que estão muito acomodados. Tem crentes que parece que estão no parquinho de diversão, né, do reino. Qualquer luta já desanima. Qualquer prova já não vem na igreja. Qualquer coisinha, essa igreja não é de Deus, porque se fosse de Deus não aconteceria isso comigo. Misericórdia.
O reino do Senhor é para aqueles que perseveram. O reino do Senhor é para aqueles que andam e caminham pela fé, debaixo da palavra do Senhor. Amém? Então pode vir situações, pode vir ameaças, pode vir um grande exército contra você futuramente? Pode. E aí eu te pergunto, como que está o seu espírito? Como está o seu interior? Porque é nos tempos da pseudo-paz, né? É nos tempos de paz, é nos tempos da vaquinha gorda, né? Como diria minha avó, das vaquinhas gordas. É no tempo da vaquinha gorda que nós precisamos nos fortalecer, que nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos aguerrir de armas espirituais, nós precisamos estudar a palavra, nos preparar. Um soldado, ele não vai à guerra se ele não estiver com as suas armas de prontidão, muito bem preparadas, o seu capacete, uniforme, sua botina. E assim nós somos no mundo espiritual. Nós somos um soldada do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso general. E se o Senhor Jesus nos convocar para uma guerra, eu quero perguntar para você, e você responda dentro de você: você está preparado? Pastor, a misericórdia está falando que eu vou passar por uma guerra. Você precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados para os dias que virão, pois virão dias onde aquele que está fraco na fé não vai conseguir suportar e vai pedir clemência até para o inimigo. E nós precisamos cada dia mais nos fortalecer. Jó, ele foi colocado em prova. Jó não tinha nenhum tipo de brecha, de pecado. Pelo contrário, nós lemos aqui que até pelos filhos dele, ele dava ofertas. Porque ele pensava, não, se um dos meus filhos pecou, então eu já entrego uma oferta ao Senhor, perdoa, Senhor, o meu filho. De tão íntegro que ele era. Porém, mesmo assim, como a palavra diz, o sol o ditado diz aí fora, o sol nasce para todos. E até a palavra também fala, o sol nasce para todos, a chuva também nasce para todos. A diferença é como nós vamos nos comportar. Vamos nos comportar como Jó, cheio de tumores, largado, seus filhos se foram, a esposa o abandonou, e aqueles que eram os amigos deles não entenderam o tempo que ele estava vivendo. E assim, Jó ficou lá, só ele e Deus. Mas quando o Senhor levantou ele daquele pó, ele já não era mais como antes. Sabe por quê? Porque existirá situações na sua vida que, por mais que a sua família queira, por mais que o seu amigo, sua amiga queira, eles não poderão te ajudar. Serão etapas que você precisará passar, e aí você passará, só você e Deus. Só que quando você abre o seu coração, quando você se posiciona, assim como Jó se posicionou, não blasfemou o Senhor. O Senhor, Ele levanta as nossas vidas para um tempo de restituição. E eu declaro que haverá o tempo de restituição sobre a tua vida. Por tudo aquilo que você tem enfrentado, tudo aquilo que você tem sofrido, muitas vezes com lágrimas, muitas vezes chorando até no chuveiro, para até não aparentar que você está triste, eu não sei. Mas eu declaro em nome de Jesus, haverá o início da restituição, porque haverá em nome de Jesus diferença daquele que serve para aquele que não serve o Senhor. Então vamos voltar aqui para 2 Crônicas, capítulo 20, versículo
7 agora. Olha só o que Josafá, ele falou, ele orou ao Senhor. Porventura, ó nosso Deus, isso, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao seu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Então Josafá, ele lia a Torá, ele lia a palavra do Senhor, e ele sabia como orar, né? Então nós precisamos ler a palavra. Por que, pastora? Por que precisa tanto de ler a palavra? Por quê? Porque nós precisamos saber como orar. Nós oramos, sabe como? Usando a palavra de Deus. Se você tem alguma área da sua vida, vamos colocar um exemplo, uma saúde, alguma luta na saúde, você precisa orar, você precisa usar a espada contra aquele que veio contra a tua saúde. E aí você precisa se lembrar dos versículos para guerrear contra aquilo que está vindo contra a tua saúde. E você vai liberar Isaías 53, certamente o Senhor, meu Senhor Jesus, carregou toda a minha enfermidade, eu expulso todo o mal em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. E é isso que nós precisamos colocar nos nossos lábios, a palavra. Cada situação da nossa vida nós temos que estar preparados para combater com a palavra de Deus. Então, se você precisa estudar mais a palavra, esta é a hora. Esta é a hora de você ler, de você voltar a ler a Bíblia inteira, de você fazer os devocionais, ler os versículos, né, que nós os pastores mandamos para você. Os capítulos, os livros, leia a palavra, porque é ela que vai te fortalecer e ela que vai te equipar em nome de Jesus. Então Josafá sabia como se colocar diante do Senhor, e ele falou, ele lembrou, falou: a tua palavra diz que se nós estivéssemos alguma vez na nossa vida, se nos sobrevier algum mal, espada por castigo ou peste por fome, a tua palavra, a Torá, disse que nós precisaríamos nos apresentar diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e o Senhor disse na tua palavra que o Senhor nos ouviria. Então nós estamos aqui, Senhor, estamos aqui cumprindo a sua palavra. Josafá declarava, e aqui ele falou, versículo 10, agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviavam e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E nesta noite, você vai fazer uma oração diferente. Você vai abrir e quebrantar o teu coração, e você vai colocar tudo o que está acontecendo diante do Senhor. Você vai falar, relatar, assim como Josafá, ele jogou tudo para fora. Ele falou: olha, está acontecendo isso.
Mas Deus não sabe, pastora, já do que está acontecendo. Deus sabe. Mas Ele quer que você tome uma posição. Porque quando a palavra é liberada na nossa boca, há legalidade espiritual para o Espírito Santo agir e intervir. Quando nós nos calamos, quando nós nos retraímos, quando Josafá poderia simplesmente fugir, pegar as coisinhas dele e sair de fininho, não. Mas quando nós liberamos a palavra e nos posicionamos, nós estamos declarando ao nosso Deus a nossa fé, e nós estamos levantando em nome de Jesus, liberando a abertura para que o Senhor venha a intervir ao nosso favor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus. Versículo 14. Depois que Josafá orou, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E assim o Senhor usou a vida dele, e ele disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. E é isso que o Senhor está falando e diz sobre as nossas vidas nesta noite. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Levante a sua mão e declare: a peleja, amém, diga novamente: a peleja não é minha, mas é de Deus. Amém? Aleluia. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, assim diz o Senhor para a minha vida, para a sua vida nesta noite: neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Jerusalém e Judá. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã dai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Oh, querido Espírito Santo, nos posicionamos nesta noite através pela tua palavra. Aleluia. Todo espírito que tenta atemorizar, fecha os teus olhos agora e vamos entrar em batalha sim espiritual. Em nome de Jesus, pois o Espírito de Deus, Ele está operando. Oh, tudo aquilo que se levantou em alguma área da sua vida, eu estou pregando hoje para vidas que estão, Pai, atemorizados, porque o inimigo está com fúria, vindo de encontro à situação financeira, às finanças, em nome de Jesus. Mas o Senhor levantará o seu braço forte sobre a tua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Oh, se posicione agora, levanta a sua mão agora, assim como Josafá se colocou de pé na presença do Senhor, na casa do Senhor, assim estamos, ó Pai eterno, Senhor Deus Altíssimo, e em nome de Jesus, ó Pai, colocamos as nossas causas em tua presença. Coloque agora a causa que você deseja, fala com Deus agora desta causa, fala agora essa situação que você precisa de uma intervenção, essa situação que humanamente você não conseguia resolver, não iria conseguir no braço da sua carne, mas hoje o Senhor vai derramar a sua vitória. Hoje o Senhor vai levantar-se em nome de Jesus poderosamente. Todo inimigo será destruído, desbaratado
despedaçado toda obra do inferno, todo espírito que tenta vir com fúria. Oh, vem com fúria para matar, vem com fúria para destruir, para envergonhar, para trazer o temor, para trazer o pânico. Eu dou uma ordem em o nome de Jesus de Nazaré: sai agora por 7 caminhos, em o nome de Jesus. Agora saia desta casa, saia desta finança, saia desse casamento, saia desse noivado, saia agora desta família, saia agora desta vida que está em um leito de morte, e ela agora clama, porque não tem mais jeito pela ciência. Mas para o Senhor Deus Altíssimo nada é impossível, segundo as tuas promessas de glória, Senhor. E assim como a tua palavra nos promete, nenhum mal nos sucederá. Ora baixou, iradarabassou, dararabás. Assim, Senhor, nós permanecemos como a tua palavra do Salmo 91, invocamos, Senhor, diante da tua presença, a tua palavra do Salmo 91, nós permanecemos em ti, oh, nós descansamos em ti, nós nos posicionamos em ti, em o nome de Jesus, e nós recebemos as 12 bênçãos que estão, oh meu Pai, já determinadas sobre nós, e que está no Salmo 91, Senhor. Lembra-te, Senhor, de nós, lembra-te, Senhor, da nossa vida, lembra-te, Senhor, da nossa aliança, lembra-te, Senhor, do nosso amor, lembra-te, Senhor, das nossas ofertas, lembra-te, Senhor, dos dias, Pai, de oração, de joelho no pó, na cara do pó, a madrugada do pó, com humildade, Senhor, levantamos nossas mãos em tremor e temor, diante da tua casa, diante da tua presença, em o nome de Jesus, pois o Senhor orientou em tua palavra, oh Pai, para estarmos reunidos em nome de Jesus. E tu enviarias o teu poder, e tu enviarias o teu livramento, e tu enviarias a tua graça, o teu favor. Aqui estamos, Senhor, em tua santa casa, invocamos o teu santo nome. Ora baixou, e em nome de Jesus tomamos posse, oh, das tuas bênçãos. Eu declaro em o nome do Senhor Jesus que o Senhor te livrará do laço do passarinheiro, toda situação que te prende e que você não consegue ir além, que você não consegue avançar, e existem pessoas aqui que vivem em um verdadeiro cativeiro. As coisas vão um pouquinho para frente e depois vai para trás novamente. Oh, todos os problemas familiares, toda obra, oh, em nome de Jesus, que acontece, que o inimigo tenta, vai dando corda, mas depois ele puxa e a pessoa cai novamente no pecado. Hoje o Senhor, Ele está cortando o laço do passarinheiro de sobre a sua vida. Você vai voar, o Senhor te chamou para a liberdade do Espírito Santo. Receba agora a libertação de todo o cativeiro. O Senhor livrará a sua saúde, todo espírito de enfermidade, toda virose, todo espírito que coloca cistos,
tumores, miomas, todo espírito que coloca e a obstrução nas artérias, nas veias, na coronária. Levanta a sua mão e comece a clamar, meu irmão, em nome de Jesus. Comece a tomar posse. Eu estou liberando essa palavra em nome de Jesus, e eu declaro que haverá testemunho em nome de Jesus na sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Toma posse agora, ora barabassou, sobre a tua saúde, ao poder do sangue do Cordeiro, que despedaça agora todo jugo, todo problema na coluna, todo nervo ciático, toda fibromialgia, todo espírito que tenta contra a emoção, abala a emoção, a pessoa se desestabiliza e o corpo corresponde. Aleluia! Eu declaro a libertação agora, pois o sangue de Jesus tem poder. O Senhor te chamou para viver uma vida de milagre, de vitória. O Senhor, em nome de Jesus, está te cercando. O Senhor está te cercando nesta noite com o fogo da glória dele, está secando com a coluna de fogo, e o inimigo não poderá te tocar. Em nome de Jesus eu declaro que o Senhor é o teu escudo protetor. Ainda que o inimigo venha como corrente de águas, o Senhor levanta a sua bandeira sobre você, e ele terá que retroceder. Vai retroceder agora, em o nome de Jesus. Não resistirá. Nós resistimos a você, Satanás, e você terá que sair. Saia em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor te livrará do terror noturno, das ações de espíritos malignos que agem nos sonhos, que agem nas madrugadas, colocando insônia, colocando perturbação, pessoas que veem vultos, pessoas que sentem presenças do inimigo. Em no nome de Jesus agora, seja liberta, seja curado, seja liberto. Tira agora, Senhor, essa perturbação desta vida. Tira agora, Espírito de Deus, esse espírito de loucura. Eu te denuncio agora em o nome de Jesus. Eu ordeno que saia, larga dessa vida, porque essa vida já declarou que a vida dela é de Jesus Cristo de Nazaré. Em o nome de Jesus, o Senhor está te dando nesta noite livramentos das pragas, das pestes que assolam nesta terra. Em o nome de Jesus, tudo que está cometendo nos dias de hoje o mundo não vai nos tocar, não vai te tocar. Toda ferramenta preparada contra você não vai prosperar. Quem está tomando posse aqui, comece a guerrear, continue guerreando. Ora barabaxê. Tome posse da tua vitória, meu irmão. Tome posse agora, pois o Espírito de Deus está agindo. Vocês não sabem, mas os anjos do Senhor estão aqui. Os anjos do Senhor estão operando, queridos. O Senhor vai abrir a sua visão para você enxergar. Não é possível, em nome de Jesus. Você precisa se levantar agora e clamar. Se a sua vitória dependesse do teu clamor nesta noite, você viveria sua vitória. Em nome de Jesus eu declaro que nenhum mal te sucederá, nenhum mal entrará na sua casa, não entrará na sua família, não entrará na sua herança. O Senhor está enviando agora os seus anjos ao teu favor, lá na tua casa, para tocar e libertar agora esse seu ente querido. Coloca agora a tua família no altar agora. Comece a orar pela tua família agora. Comece a orar em nome de Jesus. É noite da intervenção do Senhor. É noite do Senhor agir na sua casa. Em nome
nome de Jesus, se você tem fé, guerreia. Se você tem fé, você vai viver a vitória. Se você se posicionar hoje, você vai viver a vitória. Agora, em nome de Jesus, essa ação aí do demônio que está agindo nesse ente querido, como igreja de Jesus Cristo, como serva de Deus, eu ordeno que saia agora, que saia desse quarto de depressão, saia agora desse quarto, saia agora a assolação da depressão, espírito de morte, saia agora, espírito de morte, pode sair agora, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. A luz de Cristo invade agora a sua casa. Enxerga agora, o Senhor vai te dar a visão agora. O Senhor está entrando na sua casa com a luz dele. E aonde a luz dele invade, as trevas têm que desaparecer. Vai fugir espírito do álcool, espírito das drogas, espírito da prostituição, espírito de sodomia, espírito de Gomorra, espírito do homossexualismo, lesbianismo, pode sair agora, pode sair em o nome de Jesus de Nazaré. Invade com libertação, quebra as cadeias, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor está te respondendo nesse dia de hoje. O Senhor te responderá. Haverá reversão de diagnósticos, haverá reversão de sentenças na justiça, haverá reversão daquilo que já estava certo, haverá reversão. Estava certo daquele exército matar o Josafá e toda aquela nação de Israel naquele dia, de Judá, mas o Senhor interviu, e o Senhor está intervindo nesta noite sobre a tua vida. Comece a glorificar o Senhor, comece a adorar ao Senhor, em nome de Jesus, porque lá, naquele lugar onde o Senhor orientou para o exército de Josafá ir, porque lá ele ia dar vitória, naquele lugar, o exército começou a engrandecer o nome do Senhor, o exército começou a glorificar o nome do Senhor. Comece a glorificar, comece a adorar pelo teu milagre. Você não está vendo, mas comece a adorar, comece a chamar a existência aquilo que não existe. Bendito é o nome do nosso Deus, bendito é o nome do Senhor, Pai eterno, Deus altíssimo, grandioso, poderoso, para fazer muito mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Excelso, grandioso, poderoso é o seu nome, Pai. Te glorificamos. Te adoramos, Pai eterno. Aleluia. Em nome de Jesus, levante a sua mão em posição de receber agora. Receba agora o teu livramento. Receba agora. Agora o Senhor está enviando agora uma espada sobre o seu coração e tudo aquilo que o inimigo estava intentando contra a sua vida. O Espírito de Deus agora despedaça em o nome de Jesus. O Senhor te concede a bênção da longevidade. O Senhor te concede hoje, está derramando na tua mão agora. Agora, comece a enxergar. Ele está derramando em nome de Jesus o favor dele. O favor. Ele te fará ver a salvação dele diante dos teus olhos em cada área da sua vida. Aleluia. E assim como ele te prometeu, a promessa do Senhor se cumprirá
em nome de Jesus. Receba esta bênção. Diga: eu recebo. Diga com mais fé, irmão. Eu recebo a minha vitória, o meu livramento. Eu recebo as bênçãos do Salmo 98, do Salmo 91. Amém? Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Os intercessores podem voltar, intercessoras. Aleluia. Tome posse da tua vitória, pois o Senhor operou hoje. Amém? Com certeza você viverá e verá e testemunhará nesse altar a grandeza do nosso Deus. Amém? Pegue um envelope que está na sua cadeira e nesta noite separe uma oferta ao Senhor. Separe uma oferta ao Senhor. Uma oferta da gratidão ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Como eu disse, se passaram já 7 meses, né? Do ano de 2025. E 8 meses. Amém. E até aqui o Senhor nos ajudou. Então, o Espírito de Deus, se Ele colocar no teu coração para você entregar uma oferta nesta noite especial, entregue. Levante seu envelope ao alto, em o nome de Jesus. Pai, eu abençoo a tua casa, a tua igreja. Pai, eu declaro, meu Pai, a tua bênção, a tua intervenção. Pai eterno, abre as janelas dos céus. Pai eterno, derrama a tua bênção sem medida, recalcada, sacudida, transbordante. Que haja, Pai, uma abundância tão grande que os teus filhos vão entender o poder daquilo que tu tens falado neste altar, meu Pai. Todos os cultos. Libera sobre os teus filhos, meu Pai, a abundância, que não falte coisa grande nem pequena. Libera, Pai, a provisão. Libera, Pai, o livramento. E em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida financeira e profissional. Declaro a bênção, prosperidade, abundância e paz em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você trouxe a sua oferta física, coloque no gasofilácio e virtualmente você pode fazer o Pix pela tela. Amém? Glória a Deus. Quinta-feira nós teremos nosso culto da vitória com o Bispo Daniel às 20 horas. Venha, convide as pessoas, faça a sua parte. Pede para o Espírito Santo de Deus te mostrar quem você pode convidar. Fala com o Espírito Santo. O Espírito Santo, essa semana eu quero levar uma vida para a tua casa. Mostra para mim e me usa. E o Senhor vai te usar. Amém? Aleluia. Sexta-feira teremos o culto de clamor e oração. Amém? Então escreva os teus pedidos, aquilo que você deseja, viver nesse mês de setembro. É um mês tão importante espiritualmente, um mês assim de liberações de reversão, tão forte. Então venha na segunda, já deixe escrito os seus pedidos e nós vamos clamar na sexta-feira. O pastor Paulo vai estar ministrando a palavra e será uma grande bênção. Amém? Domingo, Santa Ceia do Senhor. Amém? Domingo às 18 horas, culto da família com Santa Ceia do Senhor. Amém, aleluia. Então temos cantina hoje, glória a Deus. O salgadão, da terra prometida, bem grande, por R$6, só R$6, o salgadão. Então glória a Deus, passa na cantina e abençoa a obra Casa do Senhor. Levanta a sua mão, aleluia. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Vai em paz em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Aplaudo o Senhor. Glória a Deus.